Por que ser um terapeuta? Muita gente me pergunta. Vamos falar um pouquinho de história. No século XIX, fim do século XIX para o século XX, começou a crescer a ideia de se formar em medicina. Aquelas pessoas que realmente achavam que tinham o dom e queriam ajudar as pessoas, curando as dores das pessoas, né? Isso acabou se tornando uma febre no século XX, que se acelerou, começaram a se criar muitas faculdades de medicina, porque ao final do século XX, a ideia de ser médico já não era tanto o princípio de ajudar o próximo, mas fazer a faculdade e ganhar um diploma que te dava status, te dava dinheiro e melhor qualidade de vida. Acelerou o processo, mas a população também aumentou muito. No século XIX nós éramos 100 milhões, hoje já somos mais de 200. As doenças que nasceram com a modernidade exigiram uma melhor performance da medicina. O sistema econômico mudou. As pessoas já não tinham mais a mesma condição de pagar um médico como era antigamente. No século XIX, no início, que você tinha o médico da família. Ele te conhecia, você conhecia ele, enfim. Eu me lembro que na minha infância, eu nasci em 1946, tinha um médico do bairro, Dr. Álvaro Simões, figura ilustre, caridoso, que muitas vezes conseguia fazer tratamentos para as pessoas e recebia como pagamento galinha, verdura, legumes, porque era o que o povo tinha. Mas era um homem maravilhoso, adorado pela comunidade, no bairro do Limão, em São Paulo. Enfim, os tempos mudaram, a medicina mudou. Aconteceu que as pessoas comuns já não tinham tanto acesso à saúde. Ficou complicado, muito caro o processo. Foram criados os planos de saúde, lá no século XX. E virou o que virou, um sistema de absoluto controle de um grupo de empresários que não estão muito interessados mais na qualidade do serviço do médico. Os médicos recebem a culpa, mas perceba, o médico ele sai da faculdade e hoje se formam milhares de médicos por ano. Tem que ter mercado para todo mundo. Então o mercado funciona assim, a lei da oferta e da procura. Tem médico demais, se paga menos para que o médico trabalhe. Eu vejo nos sistemas de saúde de hoje, não dá para se contar muito com o processo do governo. Eu me lembro que nos anos 70, os meus filhos nasceram em hospitais de ótima qualidade. Eu não gastei um tostão, porque era tudo pago pelo INPS. Você só pagava a parte lá, um quarto individual, porque tinha o privilégio de você, a esposa, dormir no hospital junto com o seu filho que estava recém-nascido. É assim mesmo. E hoje um médico, embora receba toda a culpa, toda a carga do sistema, ele é obrigado a trabalhar 12, 14 horas, atender um paciente em no máximo 15 minutos quando ele trabalha em clínicas corporativas, porque ele tem que fazer produtividade. Por quê? Porque a consulta que o plano de saúde paga uma porcariazinha. Você acredita que tem plano de saúde que paga uma consulta para médico na faixa de R$20? É brincadeira? Se você somar isso e o médico tiver que fazer uma consulta como se deve, de pelo menos 1 hora,
sem menosprezar a classe do pessoal da limpeza, é melhor ser diarista do que ser médico. Não é? Então o médico tem que correr. E o sistema é assim. Então ele nem olha para você, porque ele tem que 15 minutos, e pode ter certeza que isso é uma regra. Nesses 15 minutos ele perde pelo menos 10 minutos preenchendo o formulário que é do convênio. E aí o que ele faz? Ele olha para você, você diz o que você está sentindo. Ele manda você fazer um exame, que é para você voltar e ele ganhar mais uma consulta. Né? E aí ele vai te dizer que faz assim ou faz assado. Mas não te examinou como o doutor Álvaro examinava a família. Os tempos mudaram. A medicina virou um negócio, lamentavelmente. E não está errado virar um negócio. As pessoas têm que ganhar dinheiro, gastam muito para se formar um médico. Mas a medicina não aprendeu ainda que a doença nasce na alma e não no corpo físico. Basta você olhar o número de doenças mentais que surgiram a partir do século XX, do final. E agora 21, inclusive com a pandemia, os números são astronômicos. No CID, a área da psiquiatria, conforme tem o DSM lá, né, que é o pai do burro dos psiquiatras, acho que é DMS ou DSM, uma coisa assim, né? Tem mais de 700 itens de qualificação de doença mental. E totalmente errado. Porque doença mental não está no corpo, está na alma. E por que nasceu tanta coisa assim? Porque o mundo mudou. Nós entramos na 4ª dimensão, nós estamos no 3º milênio. Nós já estamos na 4ª dimensão, onde tudo acontece mais rápido. Muito mais rápido. Observe o seu dia. Começou que hora, já está terminando. E você nem se deu conta disso, não cumpriu sua agenda. O sistema do mundo mudou, você tem que correr atrás hoje. Diferente de que antigamente trabalhava o marido, porque a mulher cuidava da prole, morava numa casa com quintal, com qualidade de vida, tinha suas galinhas, plantava sua verdura. Você tem tempo de fazer isso hoje? Não. Então a tendência é corrigir o problema? Não. A tendência é cada vez se agravar mais. Como? Eu estou falando que no fim do século XX, numa cidade pequena qualquer, ou em qualquer bairro de periferia, cada esquina tinha um boteco. E hoje? Cada esquina tem uma farmácia. E cada vez nasce mais. E cada vez se vende mais medicação. E a população como está? Então você que está me enxergando aqui, está me olhando, está me seguindo, pode ter certeza que você é uma dessas pessoas que tem a característica de ter como programa de vida ajudar a humanidade. Ser um médico, mas não o médico do corpo físico, o médico da alma. Porque o princípio de tudo está na alma. A medicina, em geral, trata o sintoma, não trata a causa da doença. É verdade. E principalmente quando falamos, então, de distúrbios mentais, síndrome do pânico, esquizofrenia, depressão, ansiedade, TD não sei o quê, e tantos outros diagnósticos, na verdade não estão no corpo físico. O corpo físico só está avisando que tem alguma coisa errada, porque é uma doença da alma. E o pior de tudo, que o sistema esconde um item interessante do CID, que é o Código Internacional de Doenças. Você sabe o que é o Código Internacional de Doenças? O médico, quando tem que fechar um diagnóstico para você e dar um nome para você daquela doença, está lá no Código Internacional de Doenças, tem um número e tem a descrição dos sintomas. Se você preenche uma parte boa daqueles sintomas descritos ali, ele pode te dizer que você tem essa doença. Porque se não tiver, ele não pode inventar uma doença nova. Porque corre o risco de ser charlatão. Então, lá nesse CID, desde 1998, portanto, século XX, está descrito lá que a Organização Mundial da Saúde aceitou o fato de que existe uma doença chamada obsessão espiritual.
Vai lá, é CID-F 44.3. Talvez esteja descrito um pouquinho diferente, como possessão ou coisa parecida, mas é processo obsessivo espiritual. Como eu sei, eu estou mais de 30 anos estudando isso e passei a praticar a minha religiosidade, desenvolvida em casa espírita, minha mediunidade, todos os trabalhos que eu fiz em muitas casas religiosas, para chegar à conclusão de ter que encontrar a física quântica, e aleluia que encontrei, e fui buscar por que funciona dessa forma. Porque a religião não pesquisa, simplesmente aceita, é mistério, é coisa de Deus, e eu fico esperando a graça de Deus, se Ele for bonzinho comigo, ou se eu não for um pecador. Mas não é assim que funciona. Eu sou um espírito, você é um espírito. E a doença nasce no campo espiritual. Como você não cuida, né, dos seus distúrbios energéticos que são espirituais, somatiza uma dor no seu corpo para você, através da carência, da dor, da sofrência, você prestar atenção que alguma coisa tem que mudar na sua vida. Sabe o que tem que mudar? Não é a medicação que você tem que mudar, você tem que mudar a sua postura de vida. Porque a medicação só atua no sintoma. Vai lá, te acalma. Terminou o efeito da droga, volta tudo. Não cura. O que cura? O trabalho energético espiritual. Então, se você quer ser um doutor, e não precisa título, porque não existe faculdade que te dê o título de doutor em alma, mas nós te damos esse título. Vem ser um terapeuta quantiônico, você vai entender o que é a vida, você vai evoluir, porque você vai entender como é que funciona o espírito que você é nesse corpo físico. Porque você não é gente que tem um espírito, não, você é um espírito que tem corpo físico. Você não gosta de ajudar as pessoas? Você não tem esse prazer enorme, essa vontade enorme de ajudar quem te procura? O caminho é esse, porque a quantiônica é a medicina da nova era.